minha expectativa era de que imigrar era muito difícil e tá sendo muito mais difícil do que eu imaginava. Não. Tá proibido defender este clima. Porque no Brasil eu ficava pensando, nossa, quando eu sair vai ter isso, vai ser diferente, isso vai ser melhor. E aí quando eu saí, virou o jogo, né? Oi, grupo! Oi, grupo! Começando mais um vídeo nesse canal. E nesse vídeo a gente está completando 1 ano de Holanda! E sobrevivemos! Vamos cantar parabéns, né? Parabéns pra nós dois nessa data. Vencemos, conseguimos. 1 ano sendo imigrantes, oficialmente. Primeira vez nas nossas vidas. E somos imigrantes por tanto tempo. Primeira vez que eu saí do país, na real, né? Também. Você não, mas pra mim, sim. E nesse vídeo a gente vai compartilhar tudo que mudou durante esse 1 ano da gente sendo imigrantes. O que mudou na gente, no nosso comportamento, na nossa forma de pensar. O que mudou na nossa percepção sobre o Brasil agora, que a gente tá 1 ano longe do Brasil, a gente não voltou pro Brasil durante esse tempo. E também o que a gente mudou na nossa percepção sobre a Holanda, que eu também acho que se aplica para outros imigrantes. Então, esse vídeo é pra você que também é imigrante, independente do país que você tá, seja dos Estados Unidos ao Japão. É isso, vamos compartilhar as nossas experiências. Tá, então a gente meio que separou aqui por tópicos pra ficar mais didático. E o nosso primeiro tópico é a nossa expectativa versus a nossa realidade durante esse 1 ano, o que mudou. E eu já começo dizendo que, pra mim, a minha expectativa era de que imigrar era muito difícil e tá sendo muito mais difícil do que eu imaginava. Eu tô na mesma, porque, eu não sei, eu vim muito preparado, assim, em ser difícil. Aí só quando você vive, aí você vê que, nossa, é difícil mesmo. É complicado, porque se você tá num processo de imigração, eu acho que existem 2 tipos de pessoas, né? A pessoa que romantiza tudo, que acha que vai chegar no país e vai ser tudo incrível, maravilhoso. E tem a pessoa que eu acho que já tem mais pé no chão, já imagina que vai ser difícil, né? Só que eu acho que não tem nada que você possa fazer pra te preparar 100% para a experiência da imigração. A gente estudou bastante, se preparou bastante, tanto psicologicamente, financeiramente, e ainda assim tem coisas que só vivendo pra você entender. Não tem como, né? A gente veio bem pé no chão, eu diria, mas assim, quando você vem assim esperando, não, o primeiro ano vai ser difícil, às vezes o segundo também, talvez o terceiro, e aí quando realmente é difícil, é diferente, né? Porque às vezes você fica na esperança, nossa, às vezes eu posso me surpreender, assim, um pequeno pingo de esperança, mas não. E é um mix de áreas que eu acho que impactam a sua adaptação cultural, o idioma, o clima, são coisas que só vivendo mesmo pra entender. Então eu acho que durante esse 1 ano eu percebi que imigrar é muito mais difícil e também despertou novas emoções e sentimentos dentro de mim que eu não fazia ideia que existiam. E claro, né, tudo novo e são experiências que a gente tá vivendo pela primeira vez, então é como se a gente fosse bebês. Crescendo, bebês reborn. Pois é, eu acho que a nossa expectativa, a sua realidade e também a sua também foi assim. Foi, porque igual isso, eu vim com o pé no chão, mas, né, tudo seguiu como se eu estivesse no pé no chão. Eu acho que se eu viesse muito, uau, vai ser tudo bom, é tudo mágico, eu acho que a queda teria sido grande, assim, sabe? Então, mas aí você vem com esse pé no chão e as coisas começam a ser difíceis como você imaginou, e aí que você começa a comparar o país que você tava, no caso do Brasil, né? Bate aquela saudade, você começa a pensar em coisas de lá que, nossa, nem era tão ruim isso. Nossa, isso aqui na verdade era muito legal. Nossa, sinto falta disso. E aí você fica nessa de nossa. Mas pra mim, eu acho que a frase que mais definiu é aquele lance de a grama do vizinho é sempre mais verde, sabe? Porque no Brasil eu ficava pensando, nossa, quando eu sair vai ter isso, vai ser diferente, isso vai ser melhor. E aí quando eu saí, virou o jogo, né? Tipo, essas coisas realmente melhoraram, só que algumas outras coisas que eu achava pequena ou não pensava muito no Brasil começaram a fazer falta. Então, pra mim, não sei, na verdade. Eu me surpreendi que certas coisas aqui começaram a me incomodar que eu não fazia ideia que poderiam ser um incômodo pra mim. Mas o Brasil, eu sempre gostei muito do Brasil, porque eu já tinha tido outras experiências saindo do Brasil, então eu já tinha tido esse negócio de passar a valorizar mais o que é nosso.
Então... Não é como se eu não gostasse. Gosto do Brasil bastante, sabe? Não sou rico. Mas eu descobri, assim, que eu comecei a sentir falta também de coisas do Brasil durante esse 1 ano, que eu também não fazia ideia que eu sentiria faltas. Antes de vir pra cá, eu já valorizava a natureza do Brasil, é maravilhosa, o clima do Brasil é maravilhoso, a comida é maravilhosa, mas eu tenho saudade de, tipo, sair de chinelo na rua, ir numa padaria, é a coisa que eu mais sinto saudade. Aí você vai comprar um pão francês quentinho. Comprar um pão francês, comer um pão francês no café da manhã. Eu sinto saudade dessas coisas muito pequenininhas, assim, que tem no Brasil que aqui não tem. Depois de 1 ano, essa saudade de ir numa padaria se intensificou muito pra mim. Sair num domingo à tarde num solzinho, sentar num bar, num boteco, pegar uma cerveja litrão e tomar num copo americano, coisas assim, eu sinto saudade no Brasil. E durante esse ano eu percebi que elas são muito importantes, mesmo a gente não dando tanto valor assim quando a gente tá no Brasil. São coisas meio cotidianas. Eu acho que é a mesma coisa, um pouco dessa cultura, assim, da nossa cultura no geral, esse barzinho, essas conversas lá na rua, aleatórias, essa coisa do brasileiro de às vezes marcar um rolê de última hora e só ir, não sei. Sim. Super. Nossa, marcar um rolê de última hora e só ir. Meu Deus do céu, saudades. As percepções ainda que eu tenho no Brasil durante esse 1 ano é que além de eu estou sentindo falta dessas coisas, que eu não fazia ideia que ia sentir falta, mas também coisas típicas brasileiras começaram a me irritar. Que na verdade não são coisas que já me irritavam antes quando eu tava no Brasil. Só que aqui eu acabei desacostumando com elas e agora eu fico pensando, o dia que eu for pro Brasil, eu vou ficar muito puta com esse tipo de coisa. Uma delas é a falta de pontualidade do brasileiro. Apesar de eu estar sempre atrasada, eu nunca chego no horário nas coisas. Eu não gosto que as pessoas me deixem esperando também. E eu fico puta, assim, com essas coisas. Isso é uma coisa que me irrita muito do brasileiro. Outra coisa que me irrita muito é o brasileiro não respeitar espaços públicos. Ele acha que é a casa da mãe Joana, qualquer lugar. E o jeitinho brasileiro... O jeitinho brasileiro é um negócio que... Já era uma coisa que me incomodava no Brasil e aqui... Aqui não é assim. Por exemplo, você vai marcar um horário pra pegar um documento no governo, ponto. Você é uma pessoa aleatória, seu horário e seu dia é X e Y. Não pode adiantar? Não pode. E se eu fizer? Não. Tem que cumprir as regras do jeito que é, não tem jeitinho brasileiro, não tem essas coisas. Tem essa lábia, né, de você querer conversar e mudar as coisas. Isso aqui não existe, eu acho isso ótimo. E é uma coisa que eu passei a me irritar um pouco mais com isso do brasileiro. Essas coisas realmente me incomodam um pouco também. Eu acho que segurança, por exemplo, é um negócio que incomoda também, porque eu tô total acostumado agora a andar com o celular na rua sem pensar muito sobre isso. Coisa que eu não fazia no Brasil. Tratar todo mundo como amigo é uma coisa que o brasileiro tem, que eu também nunca tive muita afinidade, assim, com essa parte da cultura brasileira de... Nossa senhora, tem um lugar... O lugar que eu mais odeio ir no Brasil. Eu tenho fobia, é salão de beleza. Nossa, como eu odiava! Você já foi no salão? Já. De beleza? Já. Com muitas mulheres, assim. Não. Nossa, é um inferno. Pra mim, aquele negócio que eu quero morrer. Oi, amiga, nossa, que linda que você tá. É uma fofocaiada, você viu que a fulana traiu não sei o quê? Você gosta de fofoca? Eu gosto de fofoca, mas sabe, é uma falsidade. Amor, ficou maravilhosa, eu adorei. Isso não existe aqui. Eu acho isso maravilhoso. Isso eu acho que é uma parte da cultura do Brasil, de lance de você tem que agradar todo mundo. Sim. E você se sentir nessa obrigação. Uhum. E aí quando você chega aqui e você vê que as pessoas não é assim, você causa até um estranhamento, tipo, nossa, que grosseria, né? Nossa. Mas quando você acostuma, isso é tão bom. É tão bom, é tão Você só pode ser, né? Você mesmo, você não conhece a pessoa, você não se importa com ela. Você pode só dar a resposta que ela tá perguntando e tá tudo bem. Nossa. Tá louco. Tem que levar pra terapia essa parte. É uma coisa cultural, né? Essa coisa de desagradar. Estar tudo bem com você desagradar o outro e... Ou não e desagradar. falar não. Mas acho que assim, não agradar. Esse é o ponto. Não agradar. Não agradar. No começo, inclusive outra coisa que mudou na minha percepção durante esse 1 ano, no começo eu achava muito estranho o atendimento aqui. Que é um padrão bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, atendimento em restaurante, bar, essas coisas. Claro que depende muito do lugar que você vai, mas no geral, o atendimento aqui é tipo... Não é como se o garçom ou a garçonete estivesse ali para ser seu empregado.
Você que precisa dele, não ele que precisa de você, sabe? Então, eles te tratam de uma forma muito mais... eu acho que é meio direto ao ponto, assim. Você já escolheu o que você quer? Tá bom. Tchau. Foi isso. E no começo eu achava isso muito ruim. Hoje eu acho ótimo, porque é direto ao ponto. E é isso que fui no restaurante para comer. Ele foi, pegou meu pedido e foi embora. E é isso. Aí que você começa a pensar um pouco do lado dele também, sabe? Tá trabalhando ali, tá fazendo. Você acha que ser garçom é o emprego dos sonhos dele num barzinho aleatório, sabe? Então tá fazendo dele, tá recebendo salário, é isso. Não foi mal educado com a gente, nunca passei por isso. Só fez o mínimo. Fez o mínimo. Fez o mínimo. Outra coisa durante esse 1 ano que eu percebi do Brasil, me deu um choque assim muito grande, foi ver quanto o Brasil é religioso. Eu já sabia que o Brasil era um país muito religioso, muito cristão, principalmente, que já tem muitos problemas por conta disso. Mas morando aqui 1 ano, eu não sei o que rolou na minha cabeça, eu fiquei, caralho, mas é demais de religioso, é quase um extremo religioso, assim. E é uma bolha, o Brasil é a bolha religiosa de cristãos. Como assim? Qualquer lugar do Brasil que você for, você vai encontrar cristãos, muito cristãos. E é uma coisa que tá tão enraizada na nossa cultura, que mesmo que você tenha uma outra religião, ou que você seja ateu, você tá acostumado, que você vai pedir bênção pro seu avô, pro seu pai, pro sua mãe, sei lá, vai falar tchau, você fala Deus abençoe, você responde amém, sabe? Umas coisas que estão muito intrínsecas dentro da gente, que a gente não percebe. E morando aqui durante 1 ano, eu vi, caramba, a gente é muito religioso. Eu tinha essa noção que a gente era um país muito cristão, mas morando aqui, eu coloco o Brasil no mesmo patamar de países extremistas islâmicos, assim, só que pra parte cristã. Eu acho que é igualzinho. A única diferença é que a gente não usa roupas cobrindo o nosso corpo. Os valores são um pouco diferentes, mas o lance de impor a religião é parecido. É muito parecido. Isso me deu um negócio assim que eu fiquei, cara... Porque eu acho que esse foi um choque que eu acho que eu tive aqui, porque, eu não sei, você chegar aqui e encontrar várias religiões diferentes, completamente diferentes, assim, do cristianismo, por exemplo, pessoal islâmico e tudo mais, pessoal andando de hijab. Hijab. Que é as mulheres que tampam aqui dentro, deixam só o rosto aparecendo. Não é uma coisa que eu via em Piracicaba, interior de São Paulo, entendeu? E aqui é muito mais comum, e ao mesmo tempo é muito comum muitas diferenças. Então, assim, tem a pessoa que não acredita em nada ali, realmente vai falar um Deus abençoe, amém, tá lá dela. Você vai achar uma pessoa cristã, você vai achar uma pessoa islâmica, outras religiões ao redor do mundo. Então, assim... todos convivendo em paz e harmonia. É isso. E não só, mas... a gente tá falando da Europa, né? A Europa foi um berço cristão muito forte, cometeram atrocidades, etc. Tem várias igrejas. Tem muitas igrejas católicas, mas hoje, atualmente, pelo menos aqui na Holanda, eles utilizam os espaços de igrejas para outras coisas e é muito normal. Bares viraram bar. Tem bar, tem academia, tem casa de show, de evento, bazar. A galera faz muitas coisas dentro de igrejas que não tem nada a ver com o papel de uma igreja. Eu acho que acabou essa procura de missa, só que ao mesmo tempo o prédio é histórico, é mó velho, tudo mais, não é demolir aquilo, eles reaproveitam para outras coisas. E é bem da hora, na real, esses espaços diferentão. Outra coisa que eu percebi, vindo pra cá também, é que o Brasil é muito grande, assim, muito grande. Tem muita gente diferente, culturas diferentes dentro do Brasil, sabe? Porque a gente já comemorou alguns aniversários aqui, por exemplo, com outros brasileiros, e cada um canta seu parabéns de forma diferente, por exemplo. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Beleza que eu só morei minha vida inteira em São Paulo, no estado de São Paulo, né, interior, então fica naquela bolha ali, sabe? Mas quando você vê que o Brasil é tão multicultural, várias crenças, coisas diferentes, você fica meio, nossa. É engraçado, porque a gente tem amigos do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, da Bahia. A gente descobriu aqui, e tivemos que vir pra cá pra descobrir que existem várias formas de cantar parabéns pra você no Brasil. Eu não sabia, de fato, que tinham formas tão diferentes. Às vezes, a gente conversando entre si, a galera solta expressão que eu nunca ouvi, eu não entendo, a gente tem que perguntar o que isso significa. E é muito engraçado isso, porque
de fato, eu já viajei bastante por dentro do Brasil, eu já conheci todas as regiões, assim, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, mas é diferente quando você começa a conviver mais que diariamente com pessoas, né, de outros locais, e aí você começa a trocar, de fato, cultura com ela e ver quanto que a gente dentro do Brasil tem uma diversidade cultural, linguística, comida muito diferente um do outro, e eu acho isso muito louco. Me deu muito mais vontade de sair viajando pelo Brasil, assim, na real, porque toda vez que a gente vai pra algum lugar aqui, de trem, de metrô, de avião, eu fico pensando, nossa, o Brasil é muito grande mesmo. A Holanda não é nada, sabe? É o quê? Sei lá, nem metade do estado de São Paulo, eu acho. Então, assim, imagina quanto de coisa diferente tem pra você conhecer lá. Sim. E de percepção também, dentro do próprio Brasil, sobre violência, né? Que eu acho que é muito diferente, que a gente, conversando com os nossos amigos, a gente ouve relatos de quem veio do Rio de Janeiro, é diferente do relato de quem tá na Bahia, que é diferente do relato de quem tá no Rio Grande do Sul, com percepção sobre violência, assim. Eu acho muito legal, porque a gente vive numa bolha. Eu acho que com isso aprendi que também é difícil você falar assim, nossa, o Brasil, não gosto do Brasil, por exemplo, sabe? Eu acho que tem muitos lugares que você teria que tentar um pouco mudar, conhecer pra você falar isso, porque tem de tudo, sabe? Essa segurança incomoda. Tem cidade no Brasil que tem segurança muito boa, assim, mais pro interior, outros estados, então assim, depende muito do lugar. E a última coisa que eu percebi durante esse 1 ano com relação ao Brasil foi que o Brasil é muito melhor em várias coisas do que países desenvolvidos. Por exemplo, saúde, o SUS, ele tem seus problemas, claro, mas ele é maravilhoso comparado com a saúde. Que tem cobertura nacional, ele cobre o Brasil inteiro, que é um país gigantesco, de forma gratuita. Tem gente que acha que o SUS é só você ir no pronto-socorro e receber atendimento, mas o SUS também é responsável por enviar a ambulância na sua casa. O SUS também fornece medicamento gratuito. Ele tem uma cobertura gigantesca. Aqui a gente pela muito com relação à saúde, pegar medicamento, conseguir tratamento. Parabéns, SUS. Palmas pro SUS. Acho que outra coisa que também pega aqui é música. Nossa. Pluralidade musical. Não existe aqui, aparentemente. Não. E aí eu não sei se é porque o país aqui é tão pequeno. Talvez seja isso. Mas festival tem um monte aqui. Tem bastante até pro tamanho do país. Mas assim, muita música eletrônica. Que quem curte, beleza. Mas, por exemplo, a gente não é tão fã. Aí você vai procurar uma diversidade. Tem um ou outro que é mais bandas nacionais, cantores, assim. Mas é muito pouco comparado a isso. Dias de festas aqui, eletrônica. A parada LGBT que teve, eletrônica. Qualquer tipo de gays pessoa brasileiras, pelo amor de Deus, cadê a Beyoncé? Não tem diferença, sabe? E no Brasil tem muito isso de lance meio de tribos mesmo, né? Cada um tem sua música, assim, curte mais. Mas você pensar ao mesmo tempo, a música tá unindo aqui, todo mundo gosta da mesma música. Nossa, que chato, cara. Eu acho chatíssimo. O Brasil é muito bom em fazer música, a gente tem muitos gêneros maravilhosos que nós inventamos. Eu nem sei se a música eletrônica surgiu aqui, é uma coisa holandesa, mas pô, a gente tem bossa nova, a gente tem funk, Brazilian funk, samba, mangue beat, samba, forró, pagode. É muita música boa, sabe? E aqui é uma coisa só a frita. E não só a música, mas fazer festa também. Vocês já foram na festa de gringos? Eu vou contar um segredo pra vocês. É triste. Eu acho que essa coisa deles serem muito restritos, né? Que o país desenvolvido é cheio de regra. Não pode fazer barulho depois de tal hora, não pode ficar com o bar aberto depois de tal hora, não pode beber na rua, não pode fumar não sei onde. Aí quando eles fazem festa, é literalmente pra eles ficarem muito bêbados de álcool. E é isso, sabe? É triste, é muito triste. Não tem aquela coisa, vamos beber, conversar, dançar. Não, é bem... chapar o coco mesmo. E aí, tipo, de ficar muito bêbado, de você passar mal, vomitar, cair no chão, fazer umas coisas, tipo... porque, tipo assim, eu não sou da festa também, mas é legal tomar uma cervejinha, conversar com a galera, assim, trocar uma ideia... Até numa festa, assim, só que aí, aparentemente, em festa é 880, né? Tipo, ou nada, ou cair de bêbado. Não tem um meio termo igual a gente tem. Mas, além disso, o Brasil também é muito bom, eu acho, na legislações sanitárias. Ou, pelo menos, verificar a aplicação e a fiscalização da legislação sanitária. Porque, olha, eu tô falando isso com base
em algumas experiências minhas, né? Porque eu, de fato, não parei pra ler a legislação sanitária daqui. Mas, considerando que tem uma galera que pula nos canais aqui altamente duvidosos, considerando a forma que a galera higieniza locais, restaurantes e locais de... prestam serviços, assim, e até eu tive uma experiência recente indo tirar sangue, fazer exame de sangue, foi engraçado, foi ótimo, mas faltou uma luva, faltou uma higienização, assim, me preocupa muito. Fiquei meio preocupada com as legislações sanitárias desse país. Eu acho que o Brasil é muito bom nisso, sabe? Bater ali na porta, ver se tá tudo sendo cumprido. Até em questão de academia, né? Que a minha mãe, ela era dona de academia, então isso eu sei, eu tenho propriedade pra falar, porque passavam, quando você tem uma academia, você não pode deixar a academia sem um instrutor no Brasil. Sempre tem que ter um instrutor. E vira e mexe passava a gente fiscalizando lá se tinha instrutor na academia. Aqui, a academia que a gente vai, por exemplo, ela é 24 horas, não tem. Se você quiser um instrutor, você tem que apertar um botãozinho lá e esperar ele chegar, porque não fica ninguém. Eu fico, meu Deus. Nossa, né? é bizarro. Eu já presenciei umas cenas de filmes de terror. Da galera fazendo exercício, sabe? Tipo, de ponta cabeça, umas coisas bizarras. Não só isso, mas teve uma cena de filme de terror, já que eu fui na academia cedo, alguém foi de madrugada ou mais à noite, assim, se machucou. Tinha um rastro, assim, de sangue até o lado de fora do negócio. E sei lá o que o cara fez de errado, sei lá como. Então, essa parte me preocupa um pouco. Eu acho o Brasil ótimo também. Eu vejo o Brasil assim, com muitos pontos positivos e isso me dá, de fato, eu fico muito feliz olhando essas partes, assim, que o Brasil, mesmo sendo um país gigantesco, subdesenvolvido, ele consegue fazer coisas muito boas, a gente consegue fazer coisas muito boas com o que a gente tem. Enfim, mas ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, durante esse um ano também, eu fico meio desesperançosa com o Brasil, olhando o Brasil de fora, vendo o noticiário daqui, com o que tá rolando no cenário brasileiro político, legislativo e judiciário do Brasil. Sim. Eu fico, minha nossa senhora, onde vamos parar? Esse é um exercício muito legal, inclusive, você pegar a mídia internacional sobre notícia do Brasil. Você tem uma visão um pouco mais de fora, assim, mas uma visão um pouco diferente. Eu vejo as notícias pelos jornais brasileiros. Eu vejo os dois. Ai, me dá uma tristeza, sabe? Às vezes eu falo, o Brasil tem chance, tem esperança de melhorar. Aí eu vejo as notícias e eu falo, acho que não. Acho que vai uns 30 anos, pelo menos, 30 para as coisas anos, mudar. 30 anos eu acho muito pouco. É muito triste, sabe? Ver o que tá rolando no cenário político e legislativo, principalmente no Brasil. É tipo, tendo agora uma noção um pouco mais perto de como funciona as discussões e os debates políticos aqui, quando a gente para e olha para os do Brasil, eu falo, cara, não acredito que eu tô pagando, quer dizer, agora não, mas eu estava pagando para deputados e senadores estarem colando fita crepe na boca e nos olhos no Congresso, sabe? Eu fico, caralho, o que tá rolando? É muito louco. Eu fico, meu Deus, olha o nível dessas pessoas que estão representando o país. É uns absurdos. Não só isso, tem várias discussões que a gente tá tendo que são necessárias, mas é um pouco triste ver que a gente ainda está discutindo sobre isso, sabe? Tendo que são coisas que... Não acho triste a gente olhar e ver que tá discutindo sobre isso. Eu acho que isso é um ótimo Eu progresso. acho necessário, mas é só triste você comparar com... Parece que a gente tá muito atrasado, sabe? Porque a gente é um país subdesenvolvido. A minha questão é a forma como as pessoas estão discutindo. É uma forma muito burra. É muito medíocre, no sentido literal da palavra medíocre. Sensacionalista. E também sensacionalista e burra, sabe? A galera não traz argumentos. É tipo, enfia religião no meio da política e quer falar de casos pessoais pra representar um povo inteiro. E isso me deixa muito desesperançosa com o Brasil. Achar que não sei se vai melhorar daqui num curto prazo, eu estaria aqui a longo prazo, a gente tem chance. Mas agora eu acho muito complicado. É complexo. É complexo. Tá, agora vamos falar um pouco sobre o que mudou na gente com relação à nossa percepção sobre a Holanda durante esse um ano. Pra mim, começando, a minha percepção sobre segurança aqui nesse país mudou. Eu cheguei achando que a segurança aqui era uau, maravilhosa,
nunca mais teria que me preocupar. E agora, depois de um ano, eu já não vejo dessa mesma forma. Eu acho que isso também porque eu me acostumei com o nível de segurança daqui, de ser diferente do Brasil, por exemplo. Pra mim, o normal agora é poder sair pra rua pegando meu celular na mão sem problema algum. E eu acho que eu meio que esqueci como que pode ser violento o Brasil. Ao mesmo tempo, eu acho que existem muitos gaps, assim, lacunas na segurança aqui, sim, que as pessoas não falam. Eu comentei já sobre isso no último vídeo, se você não assistiu, vai lá ver. Mas, tanto pela questão midiática, que eu acho que a mídia não noticia tudo que precisa ser noticiado. Eu tenho essa impressão que muita coisa é acobertada pela mídia, mesmo acontecendo, pelo fato de a gente já ter sido furtado aqui dentro de casa, que vocês já sabem, a gente já falou várias vezes. Também já teve um caso de um vizinho nosso ver uma pessoa tentando arrombar um apartamento aqui no nosso prédio. Já ouvi amigas sendo assediadas na rua. Já me pararam na academia, sozinha, um cara, pra falar que se eu não tivesse namorado, ele iria ser meu namorado. E já saí à noite sozinha ou com amigas e voltei tarde da noite, assim, pra casa. E não me sinto 100% segura. Na escuridão, assim, teve uma vez que eu saí com uma amiga, na hora que a gente tava voltando, ela me acompanhou, ela tava de bike, mas eu ia pegar o transporte. Ela foi me acompanhando, só que a gente vai passando por vários barzinhos, assim, que tem um monte de homem pro lado de fora, e homem bêbado, e eles ficam olhando. Então, não me sinto 100% segura nesse país. Tenho um pouco mais de cautela, principalmente sendo mulher. Eu acho que isso tem que ser falado, infelizmente, ainda. Essa preocupação com crimes sexuais. Eu acho que o mundo não é seguro para mulheres, no fim das contas. Não. É isso. Então, minha percepção mudou. E a sua? Não sei, é difícil falar isso como homem ou pra mim aqui. Eu sinto uma diferença boa, assim, sabe? Porque, não sei, falar isso depois de você falar todas as suas complicações parece meio besta. Mas realmente, sabe? Porque como homem, a sua preocupação maior é o quê? O seu celular ser roubado, o seu bem ser roubado. E aqui tem pickpocket, mas assim, quando tá num lugar mais quieto, menos pessoas, assim, não vai acontecer de alguém chegar e assaltar a mão armada a você. Então nessa parte, assim, você fica mais tranquilo. Realmente, essa coisa de roubo em residência, furto de encomenda, foi uma coisa que eu não esperava, não, sabe? Me decepcionou um pouco, assim. Até pessoas que arrombar a residência mesmo pra roubar o que tem dentro. Então, assim, comecei a tomar um pouco mais de cuidado, sair por mais tempo, trancar a porta, realmente. Porque aqui a porta não abre pelo lado de fora, não tem maçaneta. Mas você ainda precisa trancar ela. Senão você consegue enfiar uma espátula em alguma coisa e você abre a porta. Então, assim, tranque suas portas. Por sair por mais tempo. Então é isso, não é perfeito. Também não tinha essa impressão que ia ser perfeito, porque não existe isso. Mas foi coisas que eu fui descobrindo com o tempo que eu falei, isso aqui eu posso ficar tranquilo, mas isso aqui eu tenho que ficar mais esperto mesmo. E é isso. Mas agora eu aprendi uma técnica. Se alguém vier correndo atrás de mim, eu vou sair andando assim, ó. Tem que se fazer de maluco. Sou brasileira, pô. Quer vir me roubar? Eu vou roubar você primeiro. E outra coisa que eu tinha no começo, quando a gente veio pra cá, que eu mudei, é que antes eu achava a galera aqui muito individualista, os holandeses. Hoje isso mudou um pouco. Eu acho que eles, na verdade, são muito injustiçados. Eu acho que por eles estarem na fronteira com países que são mais fechados, como os alemães, os poloneses, não tá na fronteira, né, mas tá pertinho. Eles recebem esse estigma de serem um povo também, um holandês que vai ser mais fechado e tal, e na verdade eles são bem parecidos, eu acho que com os brasileiros em muitos aspectos. Parece que os países daqui do em volta têm essa impressão deles também, deles serem mais altos, assim, tipo, de falar alto, de ser mais expansivo. Eles falam muito, eles são barulhentos, quando eles estão conversando entre si, eles falam alto. E eles ajudam. Eles, tipo, se eles veem você na rua precisando de ajuda, eles vão te ajudar. Só isso, mas eu tive experiências também no meu trabalho, que a galera foi super legal comigo pra me ajudar a resolver um BO, de renovação do meu contrato, de trabalho. A galera foi tipo, não, vamos tentar fazer dar certo. Fala comigo, manda pra mim quanto antes que eu vou tentar falar com o meu gerente. A gente tenta dar um jeito. E eles conseguiram fazer isso, tipo, de última hora. Pra mim foi a mesma coisa, de uns meses acho que depois de uns meses que a gente se mudou pra cá, teve um episódio que eu tava carregando um monte de coisa na bike, deixei cair na rua, e eu tava nessa, de tipo assim, cada um por si, todo mundo anda, ninguém se fala muito na rua, mas vendo ali que tava tudo no chão, acho que umas 4 ou 5 pessoas pararam pra perguntar se eu precisava de ajuda, sabe? Então assim, desde aí mudou um pouco a minha percepção, sabe? Cada um tá vivendo sua vida,
mas não quer dizer que ninguém tá olhando à sua volta, assim, se precisar de ajuda, precisar de alguma coisa. Às vezes você perguntar alguma coisa pra alguém, não é o fim do mundo, a pessoa não vai te achar, tipo, nossa, que insuportável. Por que você tá me perguntando isso, sabe? Não. Ontem eu e minha amiga fomos numa aula de spinning, primeira vez que eu vim fazer spinning aqui, e tipo, a gente não sabia como colocar a sapatilha na bike, nem como descer da bike, e as moças que estavam dos nossos lados eram holandesas, as duas, e elas ajudaram e foram super fofas, assim, falando inglês com a gente e tal. Também tive a ótima experiência quando eu fui fazer meu exame de sangue, que era uma holandesa, que ela viu que eu não falava holandês e ela não falava inglês, ela começou a falar espanhol comigo e a gente foi se comunicando e ela foi super fofa. Ela falou, nossa, mas você tem medo? Vai ser rápido. Depois ela ainda falou, não, volte mais vezes, porque senão eu não tenho trabalho. Enfim, a galera aqui é bem legal, assim. Eles são, óbvio que eles não são como os brasileiros, que é muito expansivo. O brasileiro é too much, às vezes. Eles são mais na deles, tem coisas que eles são mais privados, que eles não vão abrir pra você, mas se eles verem que você tá precisando de ajuda, eles vão te ajudar. E eu acho que muda também muito daqui do norte do país pro mais sul. Eu acho que quanto mais você vai pro sul, mais solícito e mais empáticos eles são. Aparentemente Amsterdã tem a fama de ser bem individualista, todo mundo aqui. Inclusive tem um amigo meu que é holandês, ele já falou isso, que Amsterdã as pessoas são bem, cada um na sua, assim mesmo. Tipo São Paulo, né? Mas eles são, mesmo aqui, eu acho que eles são super ok. Sim. Outra coisa que mudou é que eu acho que eu tomo mais cuidado com privacidade aqui das pessoas também, que é algo que no Brasil a galera não tá nem aí, sai andando na rua, bota o celular na cara dos outros. Até pra conversar, eu acho que a gente é muito invasivo, comparando com a galera daqui, né? E no começo eu tive dificuldade com isso, porque quando eu começava a conversar com as pessoas, principalmente os holandeses, eu fazia algumas perguntas, tipo, onde você mora? E eles ficavam meio assustados, porque a gente tinha acabado de se conhecer, então eu tive que ir adaptando o meu jeito de conhecer pessoas, porque pra eles isso já é um pouco mais invasivo. E também de tomar mais cuidado com privacidade, tipo, eu tô saindo na rua, eu não fico enfiando meu celular na cara das pessoas, eu vou tirar uma foto, fazer um vídeo, eu tento, né, não pegar as pessoas, que eles se importam muito com isso, principalmente com crianças também, eles são bem mais reservados com crianças, então... E até com dados também, tipo, no Brasil a gente tá começando a introduzir isso agora, mas assim, aqui tem meio que o CPF daqui, e quando eu tirei, a empresa que tava me auxiliando falou, você só passa isso aqui pra, tipo assim, bancos ou o governo mesmo se te pedir. Tipo assim, você não, sabe, vou fazer um cadastro numa loja, CPF, nome, por favor. Não existe isso aqui, sabe? Então, em muitos lugares assim, eles não podem te obrigar a fazer cadastros também. Tem muito essa coisa de você, se você quiser, você faz, porque tem essa lei que protege bem, assim, os dados. Então, é um pouco esse reflexo da cultura mesmo. Né? Nossa, e o telemarketing, uma vez que ligou pra gente, tem telemarketing aqui, né? Aí a gente já tá traumatizado com o telemarketing do Brasil. A gente fica, não vou atender, vou bloquear e tal. Aí eu falei, Renan, atende. Renan, não vou atender. Aí eu atendi, eu falei, não quero, moça. Ela falou, tá bom então. E nunca mais ligou. Eu fiquei... Eu achei isso muito louco. Como eu falei também no caso do Brasil, minha noção de distância mudou muito, assim. Eu não sei, quem já veio aqui em Amsterdã sabe como funciona. Tem muitas lojas repetidas. Assim, você vai ver muitos mercados em, tipo assim, 3 quarteirões de distância. E no Brasil isso não faz sentido. Porque, tipo assim, todo mundo tem carro, todo mundo vai longe pra ir num lugar. Então, assim, numa cidade tem o quê? 2, 3? Pra uma cidade grande, 4, 5 mercados iguais. Mas, assim, um cada canto da cidade. Aqui isso faz muito sentido porque você faz muita coisa andando, você faz muita coisa de bike, você faz muita coisa assim, caminhando pela cidade, então é muito conveniente, faz sentido pra eles. Isso mudou muito minha noção de distância, porque uma cidade que parece ser pequena você olhando pro mapa, quando você vai andando por ela, ela fica muito maior, e, tipo, parece que tem muita mais coisa pra você fazer. Tô gostando bastante disso. E não só pra cidades em si, mas pra viagens, assim, você pega um trem, 1 hora já é bastante tempo, você tá muito longe. Ou você pega um avião também, 1h30, 2 horas, você tá muito longe. E no Brasil, às vezes, você nem saiu do estado, né? Quando você faz isso. Então, mudou bem a noção de distância. Não é necessariamente uma coisa boa ou ruim, é diferente. Foi legal perceber isso. Assim. Mas a minha noção de distância mudou total também. Tanto que, tipo, no Brasil, pra eu ir pro meu trabalho, às vezes eu demorava 2 horas de carro pra chegar lá. E pra mim isso era de boa. Agora, 2 horas eu paro lá em Paris de trem.
E pra mim já é muito 2 horas. Sim. 2 horas é muita coisa de viagem. Nossa, se você falar pra um holandês, você leva 1 hora pra chegar no trabalho, ele vai achar um absurdo. Que? E até de andar também, porque no Brasil eu tinha carro, então eu não era acostumada a ficar andando a pé pros lugares, não. E sempre me batia aquela preguiça quando eu via que, dá pra ir a pé, mas é uns 15 minutos. Aqui, 15 minutos é muito de boa você andando a pé, até porque o país é plano, né? Então a gente faz muita coisa a pé. Às vezes tá dando 30 minutos, você fala, dá pra ir andando 30 minutos, é de boa. Até. O meio de transporte, você pega um tram, mas tem que andar mais 20 minutinhos. E vai. Suave. Próximo ponto que pra mim mudou bastante não, mas mudou um pouco, foi acho que a pressão estética. Aqui na Holanda eu me sinto muito mais confortável em ser confortável. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido. Não, é porque eu sempre tive esse meu estilo mais largadona, sabe? Mas foda-se, eu sempre fui assim. Peço perdão às it girls, mas eu não sou uma. E no Brasil existe uma pressão estética muito forte. E eu não vou criticar nenhuma mulher que faz procedimentos estéticos. Eu sou a favor de você ser livre, faz o que você quiser. Mas eu acho que a mídia contribui muito pra isso. Do tipo, você não tem problema nenhum com sua autoimagem, com o seu corpo. De repente você começa a ter com uma coisa que você não tinha. Sei lá, sua perna. Você sempre gostou da sua perna. De repente você começa a odiar a sua perna, porque você só vê pessoas na internet com uma perna X. E aí você começa a ver problemas na sua perna. E eu acho que aqui a pressão estética é muito menor. Muito menor. E eu me sinto muito mais confortável em ser eu mesma, naturalmente. Nossa, até eu vejo isso, assim, porque no Brasil era muito comum, no ambiente de trabalho, as mulheres virem maquiadas, assim, bem arrumadas, que todo mundo vai de cara limpa e, tipo, tá ali pra trabalhar. Dependendo, por exemplo, eu trabalho mais no escritório, é um pouco mais social, não tanto social, tipo terno, mas assim, um pouco mais, como que é, esporte social. Uhum. E todo mundo vai meio assim, mas aí não tem esse super arrumação, batom, maquiagem, todo mundo vai meio de cara limpa e é isso, tá trabalhando bem boa. Eu amo. Novamente, não é uma crítica aqui, se você gosta de ir maquiada, de salto alto, de terninho, tudo bem, eu admiro, inclusive, quem tem essa paciência pra fazer isso. Mas agora eu me sinto representado, sabe? Eu fico, que legal, né? São todos iguais a mim, graças a Deus. Sobre transformações pessoais, que a gente mudou, assim, em nós, né? A minha alimentação deu uma mudada. Porque agora eu tenho 15 minutos de pausa pra almoçar, então eu tive que me adaptar. Então o meu almoço, eu continuo comendo arroz e feijão no almoço, mas é um potinho desse tamanho assim, ó, pequenininho. E eu acostumei a comer uma quantidade menor de comida durante o almoço, que eu tô achando bom, porque não me dá aquele peso, aquela sonolência depois do almoço, sabe? Eu preciso voltar a trabalhar já e tal. Então, pra mim tá fazendo muito sentido isso, reduzir a quantidade de comida no almoço. É uma coisa que naturalmente mudou. Hoje eu não consigo comer grandes quantidades de comida no almoço como eu comia no Brasil. E outra coisa que eu mudei, que agora eu tenho minha bebida favorita, que é meu café com leite todos os dias de manhã. Porque no Brasil a gente até tinha opções de leites vegetais, mas o leite vegetal daqui é muito gostoso. É bom. E eu estou completamente viciada em tomar café com leite todas as manhãs. A alimentação mudou também, não como tanto. Tem meia hora, né? Um pouco mais de tempo, mas ainda assim você bate um pratão, porque nossa, não dá. E o estilo de vida. Aí eu acho que mudou um pouco também, porque também só dirigia no Brasil, a todo lugar. Mercado, trabalho, qualquer coisa, Tudo rolê. de Tudo de carro. Aqui a gente tem que pegar transporte público. E andar bastante, assim, se você, beleza, você não anda meia hora, mas às vezes 10 minutinhos na ida, 10 minutinhos na volta, de manhã você vai pro trabalho, mais 10 minutinhos na volta, você acaba andando bastante no dia. Ou vai de bike, né? Ou de bike, eu tenho no mercado de bike, tô na esperança que quando a gente vai pegar coragem, a gente vai todo rolê de bike também. Mas por enquanto só mercado. Mas isso aí mudou bastante. E falando em mercado também mudou bastante, porque no Brasil eu fazia como se fosse uma compra do mês. E aí, esporadicamente faltava um negocinho e ia pegar. Mas aqui, quase todo dia tendo no mercado. Pelo menos assim, uma vez a cada 3 dias. Porque, primeiro, eu tô indo de bike. Segundo, o mercado aqui é feito pra você pegar pequenas quantidades, porque as coisas são porções menores, os mercados normais são todos assim, porções pequenas, você pega um pouco, daqui a pouco você volta, no máximo você pega legumes pra semana ali, então parece que é uma coisa bem holandesa no mercado todo dia. Esse negócio do nosso estilo de vida realmente mudou.
E eu acho engraçado não é a palavra, mas eu acho interessante observar que isso é algo coletivo, né? Esse estilo de vida de andar bastante, usar bastante bike, aqui na Holanda é algo muito coletivo. E isso influencia muito, porque a gente vê muitos velhinhos, bem velhinhos mesmo, andando e fazendo as coisas sozinhos. Isso é muito legal e muito diferente do Brasil, pelo menos da realidade que eu tava, assim, porque sozinho mesmo, só com um andadorzinho. E aí você vê ele andando devagar e ainda vai no mercado, bota as compras no andador assim, continua. Isso é muito legal, eu quero chegar assim, né, na cidade também. Relacionamento com o clima. Ai, vamos falar desse tópico sem ser. Eu acho que a gente tem opiniões diferentes nesse tópico. Eu me autodiagnostiquei com FOMO, que é Fear of Missing Out. Desde que a gente veio pra cá, criei isso, gente. Me autodiagnostiquei Com o clima. com o clima. Porque toda vez que sai sol, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre gostei de sol, mesmo quando eu tava no Brasil. Qualquer oportunidade que eu tinha de tomar um solzinho, eu estava lá de biquíni tomando meu sol. E aqui, toda vez que sai o sol, eu me sinto obrigada a aproveitar o sol. E às vezes não dá. E aí eu tenho FOMO. Eu cheguei assim aqui, porque todo mundo falou que eram as coisas mais raras que você ia ter, era sol aqui. Uma das. Mas depois de um ano eu perdi um pouco disso agora. Todo mundo falou que foi um ano bom e não sei o que, mas eu entendi que tem, entendeu? Tem dia de sol. Você vai ter um inverno escuro, mas você vai ter um verão que vai ter sol às 11 da noite, sabe? Então eu acho que é tudo sobre balancear. Então, quando sai um solzinho, eu não me sinto mais nessa... Nossa, tenho que ir lá curtir o sol, tomar um sol. Acho que só depois que passar pelo inverno de novo. Acho que volta esse negócio de ter que aproveitar esse sol. Mas o verão, pra mim, deu de sol. Mas eu não era muito essa pessoa de sol no Brasil. Eu era bem vampiro, assim, então... A gente vê, né? Pela corzinha. Olha só. É. Pois é, eu tenho esse problema. Eu sei, no meu caso eu comecei a gostar muito desses climas separados, assim. Eu acho que cada um tem sua particularidade, tem sua parte legal. Vai cagar. Não, eu gosto sim. Vai cagar. Tá proibido. Vai você. Tá, Não, tá veja bem, proibido pra mim. defender este clima. Não, tá proibido. O verão aqui é muito quente, Não. tá? Não é muito feito quente. aqui. É muito quente, nossa, suando demais saindo não. de casa. Primavera é bonito, tem várias flores, várias coisas legais pra você observar, saindo do inverno, a felicidade voltando. O outono é mais tipo assim, vai mudando as coisas, transição, tudo meio laranja. E é um meio termo entre o inverno e o verão, eu acho legal também. E o inverno, ele é escuro, mas ao mesmo tempo ele é muito legal pra você fazer coisas mais cozy, assim, no restaurante, umas coisas mais à luz de vela, um rolê mais assim, Natal é bem legal. Então, eu não sei. Não, a gente prefere o verão. Bom. Tá, outra coisa, depois de um ano, acho que a minha forma de falar mudou, porque eu acho que a gente tá falando muito mais baixo do que quando a gente chegou aqui. E eu só percebi isso, eu só percebo isso quando a gente recebe pessoas que acabaram de chegar do Brasil e elas estão falando nos lugares públicos, tipo, muito alto. Eu fico, meu Deus, eu tô falando muito alto. Nossa, eu não percebi isso, não. Sério? É assim, eu percebo isso e a gente falou, né, comentou que os holandeses, eles falam bem altos e tal, mas geralmente nos transportes públicos, pelo menos aqui em Amsterdã, é tudo muito silencioso, a galera usa fone de ouvido, fica bem... Então eu acho que inconscientemente não foi algo pensado, tipo, preciso diminuir meu tom de voz. Eu acho que a gente foi diminuindo. E hoje a gente fala num tom muito menor do que a gente estava acostumado a falar no Brasil. Até pela cidade em si ser muito mais silenciosa. Não tem como, pega um busão no Brasil, se você não fala alto, você não é ouvido. Sim, faz todo sentido. Mas eu acho que a cidade aqui, né, tem muito carro elétrico, moto elétrica. Então os ruídos são muito menores e eu acho que a gente diminuiu muito o nosso volume de voz. E aí quando a gente recebe alguém do Brasil, que a gente pega transporte público e o pessoal começa a falar, eu fico, meu Deus, por que vocês estão gritando? Daquela vergonha, né? E eu acho que a última coisa é a relação com gastar. Eu odeio gastar dinheiro. Mão de vaca 100%. Escorpião no bolso. Sim. E no Brasil eu tinha um pouco de ansiedade. Toda vez que eu tinha que gastar, eu sempre ficava pesquisando por muito tempo alguma coisa pra ter certeza se eu ia comprar ou não. Aqui eu sigo assim, mais menos, entendeu? É um processo, demanda uma terapia, uma medicação. Estamos chegando lá. Mas, por exemplo, recebemos umas amigas minhas aqui em casa esses dias. Eu falei, vamos ter que ver um colchão, né? Aí, no Brasil, a gente ia caçar uma pessoa pra emprestar um colchão, até achar alguém pra emprestar um colchão. Aqui a gente comprou um colchão e foi ok, sabe? Um gasto não planejado
meio que do nada, que eu comprei e eu achei ok. Primeiro, porque as coisas têm um valor mais acessível. Segundo, porque o nosso poder de compra aqui é maior. Então, não é uma coisa que pesa muito no bolso. Eu acho que nesse um ano eu comecei a entender o valor das coisas aqui. Tipo assim, o preço delas. Porque quando eu cheguei, nossa, tudo era muito caro pra mim, assim. Eu ficava contando dinheiro e gastando, assim, muito cuidadosamente. Mas eu fui percebendo que, ok, tem coisas que, você tem que comparar em relação ao seu salário. Você não converte. Se converter aqui, você fica triste não tem como. A não ser que você receba em real. Aí realmente. Mas assim, aí eu fui vendo que, nossa, em relação ao meu salário, faz sentido. É um preço ok, acessível. Serviços ainda acho, cara, ainda assim é o preço. Então não tem muito como fugir às vezes. E aí quando você precisa de uma coisa, faz sentido comprar, por que não, sabe? Eu acho que só mudou um pouco assim, a gente pode comprar muita coisa porque a gente tá num apartamento pequeno. Um pouco de espaço, assim, de conservar. Mas fora isso, realmente. Agora a gente vai para o tópico relações e identidade como imigrante. Uma coisa que eu percebi agora, depois de um ano, é que fazer amigos no trabalho é uma coisa muito latina. É uma coisa muito enraizada na cultura latina e aqui não existe muito isso. Eles, talvez até, não sei, voz da minha cabeça, mas por eles terem essa coisa de work-life balance, que é esse equilíbrio entre vida e trabalho, e você trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Acho que eles separam muito bem. Eles separam muito bem isso. Trabalho é trabalho, não é lugar para você fazer amigos. Então, isso é uma coisa que no começo eu tive muita dificuldade para entender. Na verdade, eu ainda tenho um pouco, eu estou começando a entender agora que eles têm essa separação. Porque no Brasil eu sempre fiz amigos, em todos os trabalhos que eu passei, eu fazia amigos. E olha que eu nem sou uma pessoa muito extrovertida, quer dizer, eu não sou nada extrovertida, eu sou super introvertida e ainda assim eu fazia amigos no trabalho. E aqui é muito complicado e no começo isso pegava bastante pra mim. Agora eu tô começando a entender melhor essa dinâmica, assim, conseguir fazer amigos pra fora do trabalho. Pra mim foi um mix, porque eu já vim aqui esperando isso, que ia ser difícil fazer no trabalho. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, tem oportunidades, mas é diferente, porque, não sei, já me chamaram pra sair, daí a gente vai no rolê, por exemplo, com um colega de trabalho. Daí a gente foi só nós dois, fomos num bar, legal, rolê da hora. Mas aí, pós isso, parece que acabou, assim, não tem muita comunicação, aí você volta naquela situação que parece que tem aquele espaço entre chamar a pessoa ou não, tem uma barreira. Então, eu vi que é um pouco esporádico, às vezes acontece, às vezes não, eu comecei a entender esse tempo, assim, sabe? No começo eu me senti um pouco culpada de, nossa, acho que eu tenho que trabalhar para acontecer alguma coisa aqui. E ao mesmo tempo eu sentia que, nossa, estou invadindo o espaço de alguém, então acho que essa pessoa não quer. Então ficava me dando uma ansiedade meio social, assim, nessa parte de fazer amigos. Falei, só deixa, dá um tempo e vamos ver o que dá. E acho que foi a melhor opção, assim, que eu vejo que melhorou. Eu fiz um amigo de trabalho, mas eu comecei a entender que ele é um amigo de trabalho. Às vezes não vai ser o rolê vida pessoal e tá tudo bem também, é diferente. Temos muita coisa em comum com outros latinos. Aprendi isso porque conheci um cara do Peru e as reclamações que a gente tem, as queixas, assim, as comparações com aqui são muito parecidas. É bizarro, assim. Em relação a fazer amigo no trabalho, em relação a sair, ser pontual, comida. A forma que a gente conversa, nossa comunicação, da gente ser mais caloroso, ser mais invasivo, falar mais alto. Como eu falei, eu nunca tinha saído do país antes. Também nunca visitei outros países da América Latina. Mas aí, conhecendo pessoas daqui, de outros países perto do Brasil, muito engraçado como é muito parecido. E aí acho que vem disso de ser uma experiência latina e não só brasileira, essa coisa de... Sim, eu acho que a gente, pelo menos eu no Brasil, tinha um pouco desse estigma, dessa separação. Eu já sabia que a gente era muito parecido, mas por conta da língua, eu achava meio que a gente tinha essa separação da galera que fala espanhol, deles terem muito mais coisas em comum entre eles do que com a gente, né? Com os brasileiros, porque a gente fala português. Eu, conversando, também tenho colegas mexicanos e chilenos e argentinos no meu trabalho. E é muito parecido, a gente tem muita coisa em comum. A forma da gente se vestir, nos problemas que a gente vivencia no dia a dia, por ser todo país subdesenvolvido, a gente tem muita experiência parecida e eu acho isso muito legal. Mas além disso, o meu maior choque, esse eu fiquei de queixo aberto quando eu descobri. Queixo aberto. Queixo aberto, queixo caído. Queixo caído. Machucou.
Essa descoberta foi um pouco triste pra mim, porque a gente tem muita coisa em comum com os estadunidenses. Soltei essa bomba aí pra vocês. Lidem com isso. Laranjão, aquela cenourona lá no poder, eu não tenho obrigação. Vou falar uma coisa. A gente tem muita coisa parecida com eles. Isso me chocou bastante quando eu vi, porque a gente já... Nossa veterinária é dos Estados Unidos, mas ela é um amor, muito fofinha e tal. A forma de atendimento é muito parecida, no tratamento é muito parecida e... Trabalhar é muito parecido. Trabalho é muito parecido e deslocamento, assim, igual a gente falou, de usar carro pra tudo. Consumo é muito parecido. Então a gente tem muita coisa em comum com os estadunidenses. Eu fiquei um pouco chocada e um pouco preocupada com essa minha percepção. Foi culpa deles, né, que a gente tem esse estilo de vida parecido. Foi o que eles venderam pra América Latina. A última e mais importante que eu tenho pra dizer com relação a um ano estando aqui na Holanda é que às vezes eu me sinto numa bolha cor-de-rosa. Eu tô roubando esse termo da minha amiga, que mora aqui já tem mais, sei lá, uns 7 anos. E ela me falou isso e eu nunca tinha pensado nisso. E depois que ela me falou que a Holanda é uma bolha cor-de-rosa, eu comecei a refletir. Eu falei, nossa, a Holanda é uma bolha cor-de-rosa. E é difícil explicar. Tem meio que viver, assim, pra você entender. Mas eu acho que dessa coisa de ser tudo regrado, tudo certinho, na verdade não é tudo certinho, mas eles meio que fazem parecer que é, e não existe um negócio de improviso, sabe? Não vai estar andando na rua aqui e de repente vai trombar com um porquinho da Paulista, fazendo um musical numa terça-feira pós-expediente, sabe? Isso não existe aqui. E de ser tudo muito regrado, e de ser pra você sair, você precisa marcar com 1 mês de antecedência, e tem que fazer reserva pra ir num restaurante, e não pode fazer barulho depois de tal hora, e não pode, sei lá, botar não sei o que, não sei aonde, o cachorro não pode latir. Mas eu não entendi porque é uma bolha cor-de-rosa. Porque é como se fosse o mundo da Barbie. Ah, perfeito. É como se fosse tudo muito Barbie. Entendi. Isso é real, assim. Às vezes eu me sinto nessa bolha cor-de-rosa que eu acho que drena um pouco, pelo menos eu, depois que eu tive essa percepção. Eu, brasileira, acostumada com o Brasil e as coisas como funcionam lá, porque, nossa, isso é muito real, né? Tipo, o brasileiro tem essa felicidade, essa empolgação, essa coisa de, não, vamos fazer isso e tá, e vai e faz. E essa coisa de improviso, e essa coisa da alegria, de, pô, do nada a galera começa a cantar num vagão de um trem e tá todo mundo cantando, mesmo se você tá cansado. Fazer acontecer, né? Fazer acontecer e das coisas mesmo não são perfeitas, né? Não tem regra pra tudo e mesmo assim a gente se organiza e dá um jeito de fazer as coisas. E aqui isso não existe. Tem seu ponto positivo e seu ponto negativo isso. Eu sinto muita falta de ter cultura ao ar livre aqui, porque a não ser que você pague, você não tem. Existem sim alguns eventos gratuitos, existem, mas de você sair na rua e trombar com arte é muito difícil. Você tem que entrar no museu, geralmente. E isso me drena um pouquinho. Sim. Enfim. Essas foram as nossas percepções e o que mudou durante esse 1 ano morando na Holanda. Vamos ver se a gente sobrevive mais 1 ano morando na Holanda. Acompanhe os próximos episódios. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa seu like se você curtiu esse vídeo. Segue a gente no Instagram, @derolejr. Deixa aqui nos comentários as suas percepções de imigrante depois de alguns anos imigrando, o que mudou em você, pra gente conversar aqui nos comentários. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau! Tchau!